O Presidente da República foi recebido no Vaticano pelo Papa Francisco e depois em Madrid pelo Rei Filipe VI. Foi a primeira deslocação oficial de Marcelo Rebelo de Sousa depois de tomar posse para o segundo mandato. Em 2023 o Papa vai estar em Lisboa, mas novidade, também vai estar em Fátima para as Jornadas da Juventude. Fatigante. Bom dia, Sr. Presidente. Muito prazer. É a primeira visita do Presidente, tal como há 5 anos. O encontro com o Papa Francisco no Vaticano durou mais de 1 hora. O Papa, que está em grande forma física, em grande forma psíquica, naturalmente preocupado com os efeitos sociais da crise, falou, como era evidente, da ida a Portugal em 2023, a Lisboa e a Fátima, acrescentou logo, a Lisboa e a Fátima, e nas Jornadas Mundiais da Juventude. A conversa viaja também pela recente visita do Papa ao Iraque, por África e pela América Latina. E no final, Marcelo e Francisco trocam lembranças. De Lisboa seguiu um livro para o Vaticano. Foi uma obra sobre a Igreja de São Roque, uma obra muito recente e muito bonita. E ele ofereceu-me já uma lembrança por antecipação do 8º ano do seu pontificado. E depois várias obras para a minha biblioteca, como ele dizia, devidamente autografadas. A primeira viagem do Presidente segue a rota de há 5 anos, depois do Papa o encontro com o Rei de Espanha em Madrid, com a pandemia no centro das conversas. A Cimeira Social que haverá em maio em Portugal, no Porto, é um exemplo da preocupação da presidência portuguesa, que é partilhada com os outros países europeus, mas em particular com a Espanha, de olhar para aqueles que estão a sofrer mais e vão sofrer mais. Portanto, é natural que com o rei Filipe VI se fale da pandemia, mas se fale dos efeitos sociais e económicos da pandemia. Está cumprida a tradição da primeira visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa. A diferença é que desta vez foram a pandemia e a crise económica e social que dominaram as conversas. O ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, é o candidato do PSD a Coimbra. Rui Rio já anunciou metade dos candidatos sociais-democratas às 308 câmaras de Portugal. Em Évora, no capital distrito, Henrique, sim, sim. Em Mourão, este vai ganhar 2 vezes, sim, sim. São mais 51 nomes do PSD para a corrida autárquica, mas o destaque vai para um. José Manuel Silva, ex-bastonário da Ordem dos Médicos e candidato independente a Coimbra há 4 anos. Agora encabeça a lista do PSD. O nosso empenho em ganhar uma das principais cidades portuguesas, que é a cidade de Coimbra. Estamos convencidos que temos condições para que em outubro, como digo, ou setembro ou em novembro, quando forem as eleições, mas no fim deste ano, ou seja, quando chegarmos ao Natal, que o novo presidente da Câmara Municipal de Coimbra seja o Dr. José Manuel Silva. Rui Rio garante que a preparação das autárquicas tem sido pacífica. Não é uma avaliação isenta de problemas, longe disso, mas é uma avaliação muito positiva se eu fizer a comparação àquilo que é normal acontecer em eleições autárquicas, em que se tem de gerir muitas coisas, a começar desde logo pelas vaidades pessoais e pelas ambições pessoais, que é algo que não conjuga muito com a minha maneira de ser. E, portanto, é inevitável que quando aparecem vaidades pessoais ou ambições pessoais, a Comissão Política Nacional intervém e não permite isso. O PSD já apresentou metade dos candidatos para as autárquicas. Até ao final deste mês, Rui Rio espera anunciar todos os candidatos para os 308 concelhos do país. Os testes à Covid-19 arrancam em todas as escolas públicas e privadas já na terça-feira. Os diretores das escolas aplaudem a medida, mas pedem mais informações sobre o calendário de vacinação dos profissionais do ensino. O Governo quer passos firmes na reabertura das escolas para garantir que o encerramento não volta a ser uma hipótese. A 2 dias do regresso dos primeiros alunos, o Ministro da Educação anunciou que a testagem arranca logo na terça-feira.
O que vai acontecer agora na retoma é um varrimento a todos os trabalhadores, obviamente com a capacidade operacional que existe também de todo o sistema para fazer testagem. Mas é importante também dizer que não há uma implicação formal, os trabalhadores não são testados à chegada para saber se podem entrar ou não no estabelecimento de ensino. O objetivo é testar estudantes, professores e funcionários do ensino público e privado ao longo das próximas semanas. Tiago Brandão Rodrigues reconhece que é uma medida suplementar para controlar o contágio, mas sobre o processo de vacinação aos profissionais, nem uma palavra. Não basta só anunciar e depois esquecer, não é isso que nós queremos o anúncio, mas depois queremos a concretização no terreno. Certo, para já, apenas o calendário de regresso às aulas presenciais. A 5 de abril recomeçam o segundo e terceiro ciclos, a 19 de abril o ensino secundário e superior. Nas avaliações e acesso à universidade, o Governo copia a medida do ano passado. Desde que a situação epidemiológica nos permita voltar a ter a equidade possível neste sistema de acesso que permitirá a que um número muito significativo, esperamos nós, de estudantes possam aceder ao ensino superior. Canceladas todas as provas de aferição e suspensos os exames nacionais. Os alunos do secundário fazem apenas as provas que necessitam se seguirem para o ensino superior. O Governo autorizou a venda de testes rápidos à Covid-19 nas farmácias e outros locais autorizados, mas para isso acontecer é necessário definir primeiro regras para a comercialização e utilização destes testes. Para a aplicação desta decisão, publicada hoje em Diário da República, é então necessário aprovar uma circular onde se estabelece toda a regulamentação para utilizar teste rápido em casa. Ainda é preciso esclarecer se os testes estão ou não sujeitos à prescrição médica e como é que vão ser feitas as notificações dos resultados. Até agora, os testes rápidos só podiam, aliás, ser feitos por profissionais de saúde e sob receita médica, mas a alteração segue o exemplo de outros países europeus, como a Alemanha e a Áustria. João Loureiro já foi ouvido pela Polícia Judiciária em Lisboa, declarações no âmbito do inquérito sobre o caso da apreensão de mais de meia tonelada de cocaína no interior do avião onde viajou no Brasil. À RTP, o empresário diz estar agora aliviado pela forma rápida e profissional como todo o processo está a decorrer. Menos de uma semana depois de ter chegado a Portugal, João Loureiro foi ouvido pelas autoridades portuguesas. Após ter sido contactado e de eu ter solicitado que pudesse prestar depoimento no prazo mais curto possível, fui ouvido através de inquirição pelas autoridades competentes nacionais, no sentido de prestar todos os esclarecimentos sobre o acontecido com o avião da Omni em Salvador. A RTP sabe que o empresário foi inquirido pela Polícia Judiciária em Lisboa. O que fez no Brasil, com quem esteve, por onde andou e o que sabia sobre o avião foram algumas das explicações que teve de dar aos inspectores da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes. Sinto-me aliviado e muito satisfeito pela forma tão rápida e profissional como tudo aconteceu, sendo que, obviamente, tentei colaborar o mais possível no sentido do apuramento da verdade sobre tudo o que se passou. O jato com droga apreendido em Salvador está a ser investigado em Portugal pela PJ num processo dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal. No Brasil, João Loureiro também já foi ouvido pela Polícia Federal e, tal como todos os que estavam no avião, é considerado suspeito. Confio pleno e absolutamente na experiência e capacidade das autoridades nacionais competentes, tal como, aliás, nas brasileiras. O antigo presidente do Boa Vista estava no voo de São Paulo para Salvador da Bahia, numa altura em que os 578 quilos de cocaína já estavam escondidos no interior do jato. Tanto em Portugal como no Brasil, a investigação continua. O diretor da Escola Superior de Dança diz que é seguido politicamente, 8 meses depois de ter sido eleito, não consegue sequer tomar posse. A investigação sexta às 9, já a seguir ao telejornal. O Governo anunciou também o reforço de apoios na área da cultura. Assim, este setor, que é um dos mais atingidos pelos efeitos da pandemia, vai receber mais 42 milhões de euros. Esta verba destina-se às empresas e outras entidades, mas há ainda um alargamento das ajudas aos profissionais da cultura que ficaram sem trabalho. Muitos destes profissionais estão há um ano em situações de desespero agravadas pelo confinamento.
objetivo, apoiar as pessoas, as entidades e as atividades. Em janeiro, o Governo decidiu atribuir aos trabalhadores da cultura o valor de um IAS por mês, que agora continua. O Governo agora decidiu prolongar este apoio por 3 meses e, portanto, corresponde a um apoio de 438 euros no mês de março, no mês de abril e no mês de maio. Já em curso, o apoio para as editoras e as livrarias independentes, que visa a compra de livros para distribuição na rede de bibliotecas públicas, é agora reforçado. O valor é de 1.200.000 euros, há um reforço de 600.000 face ao que tínhamos anunciado, e na próxima semana será publicado o aviso para início deste apoio. Apoio que se acompanha pela abertura das portas. Foi reposta uma espécie de, não estou a dizer que é legalidade, mas foi reposto algum bom senso. A Ministra da Cultura sublinha que o programa Garantir Cultura serve para o retomar da atividade. O total de 42 milhões de euros tem 30 milhões destinados só para o tecido empresarial, a acrescentar aos restantes apoios. Relativamente aos 12 milhões de euros de gestão direta pelo Ministério da Cultura, foram definidos também os patamares para as pessoas singulares, os grupos informais e as entidades, pessoas coletivas, que são de 10.000, 20.000 e 40.000 euros, neste caso abrangendo aquelas pessoas e entidades que não seriam elegíveis para o programa de 30 milhões de euros com financiamento comunitário. Mas falta mais, diz o Sindicato dos Trabalhadores dos Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos. Falta uma verdadeira noção do que é o setor das artes de espetáculo em Portugal e de todos os trabalhadores que o compõem, e de uma realidade que é profundamente precária, profundamente marcada por falso trabalho precário e por tudo o que vem atrás desses problemas, não é? Para além de que é um processo tudo menos fácil. Nós recebemos muitas mensagens, muitas chamadas, muitos pedidos de ajuda, às vezes até para perceber onde é que está o formulário certo, onde é que eu vou procurar mais uns tostões para garantir que consigo pagar a luz, a água. Acompanha este anúncio de apoios o plano de desconfinamento do Governo para a cultura. Pelo que está escrito, parece uma coisa simples. Até diria, por defeito, não prejudicaria nada, porque era uma questão dos festivais mudarem de recinto. Na previsão de um verão mais tranquilo, quer o Governo que os apoios sejam a medida certa para existir cultura. O desporto é outra das áreas beneficiadas pelas novas medidas de apoio. O Governo aprovou então um fundo de apoio ao desporto no valor global de 65 milhões de euros. Cerca de metade desta verba destina-se a clubes desportivos e associações sem fins lucrativos. Pode também ser usada na reabilitação de instalações desportivas. O desconfinamento começa a 5 de abril para as modalidades de baixo risco. O regresso do público a estádios e pavilhões só deverá acontecer no início de maio. Um ano de cadeiras vazias. O plano agora anunciado admite que os espectadores possam voltar aos estádios e aos pavilhões a 3 de maio, a data que prevê a realização de grandes eventos exteriores. Mas o presidente da Liga de Clubes escreveu numa rede social que considera que será possível o futebol ter público já a partir do dia 19 de abril. Seja qual for a data, a lotação será limitada, mas a medida agrada ao líder do campeonato. Precisamos muito deles, ainda vamos precisar, o campeonato ainda falta muito, é muito complicado, ainda se vai perder muitos pontos e, portanto, eles vão ser um fator decisivo. O Sporting defronta o Benfica na Luz à penúltima jornada e é com público que também deverá realizar-se o Benfica-Porto 2 jornadas antes, no fim de semana de 9 de maio. É uma das melhores notícias que todos nós estamos ligados ao futebol queremos. Antes de chegar a essa altura, não seja a conta-gotas e as gotas estejam contadas. Mas o Governo adverte que a última palavra pertence à Direção-Geral da Saúde. Tudo está condicionado pela condição epidemiológica do momento em concreto. O regresso do desporto será faseado. A 5 de abril, as modalidades de baixo risco, como a natação, o surf ou o bodyboard, o paddle e o ténis. A 19 de abril, as modalidades de médio risco, onde se incluem o handball, o aquatlo, o basquetebol e o korfball, futebol e futsal, hóquei e voleibol. E todas as modalidades a 3 de maio, um dia depois do Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão, cuja presença de público está em aberto, ao contrário da prova de MotoGP, que deverá correr-se à porta fechada.
Para a retoma das atividades desportivas há 65 milhões de euros, 30 a fundo perdido para clubes não profissionais e 5 para a reabilitação de instalações desportivas. O Governo anunciou ainda uma linha de crédito de 30 milhões de euros para as federações com estatuto de utilidade pública. Todos entendemos a importância do setor da atividade física e do desporto para a nossa economia e também para a nossa visibilidade internacional. Adeptos, dirigentes e atletas aguardam o pontapé de saída para o regresso à normalidade. Rui Rio diz que este plano de desconfinamento apresentado pelo Governo tem um método certo, mas discorda da abertura das aulas no primeiro ciclo. Já os partidos à esquerda defendem que até se poderia ter ido mais longe na abertura social e económica do país. O PSD ouviu o Primeiro-Ministro, analisou a estrutura e deixa o apoio ao plano de desconfinamento. Esta metodologia é uma metodologia que já deveria ter sido adotada há mais tempo, mas é melhor agora do que nunca. E, portanto, acho que aqui o país tem as balizas certas para saber como vai evoluir. Relativamente à decisão em concreto para a próxima segunda-feira, eu aí teria sido um pouco mais prudente na questão das escolas e não teria incluído já o primeiro ciclo. O CDS partilha da mesma prudência. Privilegia a velocidade à razoabilidade. Abrir-se o ensino ao primeiro ciclo quando ainda não está preparada e implementada no terreno uma estratégia de testagem. Já o PCP quer a reabertura total das escolas. É um plano de desconfinamento altamente conservador e que não abre à sociedade, enfim, um conjunto de atividades que são fundamentais. Como fundamental para o Bloco de Esquerda, para o PAN e para os Verdes é que o plano seja concretizado, mas em todas as vertentes. Testar em massa não pode ser apenas um objetivo que fique no papel, porque desde janeiro que o Governo diz que o quer fazer, mas ainda não o fez. Porque isso será fundamental e parece-me que neste aspecto em concreto o Governo não aprendeu com os erros do passado. Depois é necessário também reforçar os transportes públicos, porque com este desconfinamento as pessoas vão procurar os transportes públicos e não podemos voltar ao que era. O Chega deixa outras críticas. O Governo falhou na missão de dar clareza a este desconfinamento, falhou na medida em que este desconfinamento deveria avançar rapidamente, porque as empresas estão sem dinheiro. O Partido Iniciativa Liberal concorda e o comunicado diz que o plano é não só tardio, como continua com muitas restrições e a causar danos sociais e económicos ao país. O Governo pediu a autorização a Bruxelas para a concessão de uma ajuda intercalar à TAP até 463 milhões de euros. O Executivo entende que isso permite garantir a liquidez da companhia aérea até à aprovação do plano de reestruturação. Apesar da TAP se encontrar em existência, foi aceito um auxílio no montante máximo de 463 milhões de euros. O Governo justifica a decisão com o impacto severo Covid-19 no setor da aviação. Ruben Amorim não comenta o processo que lhe foi instaurado pela Comissão